Salve, meus caros torcedores! Preparados para a Copa? Eu quis dizer a COP. Ela desembarca pela primeira vez no Brasil. Aquela reunião anual onde os países se encontram para o Campeonato Mundial de Promessas Climáticas Não Cumpridas. Vamos falar das nações que mais venceram essa competição nada saudável e das favoritas para levar o troféu Garganta desse ano. Revisitaremos brevemente os campeonatos anteriores, em que ações concretas ficaram congeladas enquanto subia a temperatura dos debates e do planeta. Vamos entender o que significa a sigla NDCs. Seria nada de concreto? Não dá pra cumprir? Ou nota 10 em conversa? É tanto blá 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 que até o dióxido de carbono já pediu para sair do grupo. E não só ele, já tem time grande confirmando que não vai participar dessa rodada. Tá parecendo que a única coisa a ser reduzida nessa COP são as expectativas para a próxima. Então prepare o estômago, porque essa aula vai te mostrar que a geopolítica climática não é só papo de cúpula. É jogo jogado, com regras flexíveis e placar que ninguém quer assumir. E claro, não podemos esquecer do maior patrocinador do torneio, o dinheiro! Vamos descobrir de onde vem, ou não vem, o financiamento climático. Essa verba que, dizem, deveria salvar o planeta. Afinal, as NDCs podem ser negócio difícil de cumprir para quem tem um cofre cheio. Vem com a gente, porque o jogo começou! Antes de abordar os desafios da COP30, precisamos entender brevemente o que são as COPs e quais foram os principais avanços ao longo das últimas 3 décadas. A Conferência das Partes, ou COPs, são reuniões anuais estabelecidas desde 1995, quando aconteceu a COP1 em Berlim. Naquela primeira conferência, os países signatários concordaram em se reunir anualmente para manter o aquecimento global sob controle e advertir sobre a necessidade de reduzir as emissões de gases poluentes. O primeiro grande marco veio em 1997, na COP3, realizada em Kyoto, Japão. Foi ali que nasceu o afamado Protocolo de Kyoto, primeiro grande acordo internacional para o controle da emissão de gases de efeito estufa. As metas estabelecidas previam uma redução de 5,2% nas emissões em relação aos níveis de 1990, principalmente por parte dos países industrializados. Mas o protocolo já nasceu com problemas. Em 2001, os Estados Unidos abandonaram o acordo com a justificativa de que cumprir as metas comprometeria seu desenvolvimento econômico. Posteriormente, Canadá, Japão e outros países também recuaram. O segundo grande marco veio quase 2 décadas depois, em 2015, na COP21 em Paris. O Acordo de Paris trouxe uma abordagem mais inclusiva e flexível. Diferentemente do Protocolo de Kyoto, que focava apenas nos países desenvolvidos com metas rígidas, o Acordo de Paris envolveu todos os países desenvolvidos e em desenvolvimento no cumprimento de limitar o aumento da temperatura global a menos de 2 graus Celsius, buscando mantê-lo em 1,5 grau. A principal inovação foi permitir que cada nação definisse suas próprias contribuições nacionalmente determinadas, as NDCs, ajustando-as de acordo com suas capacidades e contextos. Mas aqui está o problema. Segundo a ONU, os avanços recentes dos países signatários estão muito longe de conter o aquecimento global. Apenas 1% das emissões serão contidas até 2030, com os resultados obtidos até então. E mais dramático ainda, pela primeira vez em 2024, a temperatura média do planeta ultrapassou o limite de 1,5 graus Celsius acima da média pré-industrial, tornando o ano passado o mais quente já registrado. Em janeiro de 2025, o presidente Donald Trump assinou pela segunda vez a retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris. E é nesse contexto desafiador que o Brasil sediará a COP30 em Belém, marcando os 10 anos do Acordo de Paris e os 33 anos da Eco 92. Vamos entender agora quais são os principais desafios geopolíticos que essa conferência enfrentará. Atores de peso na geopolítica climática. Quando falamos de geopolítica do clima, precisamos identificar claramente quem são os principais atores. Segundo estudos acadêmicos, podemos classificar os países em grandes potências climáticas e potências climáticas médias. As grandes potências climáticas são Estados Unidos, China e União Europeia, que respondem por quase 60% das emissões globais de gases de efeito estufa. Vejam este primeiro gráfico que preparei.
A China é, de longe, o maior emissor atual, responsável por 30% das emissões globais de CO2 em 2024. Isso representa aproximadamente 11,4 gigatoneladas de CO2 por ano. Os Estados Unidos vêm em segundo lugar com 13,5%, seguidos pela Índia com 7,5% e União Europeia com 7%. Você deve estar pensando: por que diabos a Índia, à frente da União Europeia, ainda não é reputada uma grande potência climática? Mas aqui está uma das maiores tensões geopolíticas da questão climática. Quando olhamos para as emissões históricas acumuladas, o quadro se inverte completamente. Vejam este segundo gráfico. Historicamente, os Estados Unidos e a União Europeia são os principais responsáveis pelas emissões, respondendo juntos por mais de 40% do acumulado global desde a Revolução Industrial. Os Estados Unidos sozinhos respondem por quase 24% das emissões históricas, enquanto a China, apesar de liderar as emissões atuais, responde por 15,4% do histórico. Essa distinção entre responsabilidade histórica e emissões atuais é absolutamente central para entender os impasses das negociações climáticas. Os países desenvolvidos industrializaram-se emitindo livremente por mais de um século. Agora, quando países como China, Índia e Brasil buscam se desenvolver, são cobrados a limitar suas emissões. Isso cria um profundo sentimento de injustiça climática. Além das grandes potências, temos potências climáticas médias: Índia, Rússia, Brasil, Indonésia, Japão, Canadá, México, África do Sul, Coreia do Sul e Austrália. Esses 10 países, junto com as 3 grandes potências, respondem por 80% das emissões globais de gases de efeito estufa. Impasses previstos para a COP30. O secretário nacional de Mudança do Clima do Brasil, Aloysio Lopes de Mello, descreveu a situação como uma responsabilidade enorme do governo brasileiro ser a presidência nesse momento tão crítico. E ele tem razão. A COP30 enfrenta impasses estruturais profundos. O primeiro impasse é a falta de compromisso das grandes potências. A Europa, que historicamente liderou a agenda climática, tem recuado em seus compromissos. A China segue seu próprio caminho, argumentando que está apenas seguindo o exemplo dos países ricos e que não pode comprometer seu desenvolvimento econômico. E os Estados Unidos, sob a administração Trump, que se afastaram novamente do Acordo de Paris, acabaram enfraquecendo dramaticamente esse arcabouço multilateral. O segundo impasse, e talvez o mais crítico para a COP30, é o financiamento climático. No Acordo de Paris, os países desenvolvidos prometeram mobilizar 100 bilhões de dólares por ano até 2020 para financiar projetos de sustentabilidade em países em desenvolvimento. Mas o dinheiro prometido nunca chegou realmente. O financiamento médio anual fornecido por países desenvolvidos entre 2021 e 2022 ficou em torno de 63 bilhões de dólares, muito abaixo da meta. Na COP29, realizada no Azerbaijão em 2024, as nações concordaram em destinar pelo menos 300 bilhões de dólares por ano até 2035 para ações climáticas nos países em desenvolvimento. A decisão também estabeleceu a meta aspiracional de mobilizar 1,3 trilhão de dólares em financiamento climático através do chamado Roteiro de Baku a Belém. Mas vejam este terceiro gráfico que ilustra a dimensão do problema. Países em desenvolvimento estimam precisar de 3,4 trilhões de dólares até 2030 para cumprir suas metas e se adaptar aos impactos do aquecimento global. O volume efetivamente recebido foi de cerca de 60 bilhões de dólares, o que representa menos de 2% do total calculado como necessário. Essa lacuna de financiamento é abissal e representa uma das maiores ameaças ao sucesso da COP30. O terceiro impasse envolve as contribuições nacionalmente determinadas, as NDCs. Em 2025, os países devem submeter suas NDCs 3.0, a terceira geração dessas contribuições. O secretariado da UNFCCC divulgou um relatório de síntese analisando 64 novas NDCs submetidas entre janeiro de 2024 e setembro de 2025. Coletivamente, essas novas NDCs projetam uma redução de apenas 17% nas emissões até 2035, em relação aos níveis de 2019.
isso é considerado ainda insuficiente para limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius. Embora 89% das partes incluam agora metas abrangentes para toda a economia, vinculadas a estratégias de neutralidade líquida entre 2040 e 2060, a ambição ainda está aquém do necessário. Maiores desafios e urgências. O primeiro desafio é resgatar o multilateralismo num contexto geopolítico extremamente complexo. Vivemos um momento de conflitos políticos e bélicos, com a guerra da Ucrânia, tensões no Oriente Médio, rivalidade entre Estados Unidos e China. Aliás, sob Trump, os Estados Unidos comunicaram que não mandarão nenhum representante para esta COP. Nesse contexto geral, e quando o maior poluidor histórico que mais colheu benefícios tira o corpo fora, conseguir que os demais países cooperem em questões climáticas é extremamente difícil. O segundo desafio é garantir justiça climática. Países ricos emitem 400 vezes mais gás carbônico do que países pobres em termos per capita. O 0,1% mais rico da população mundial emite em apenas um dia mais gases do efeito estufa que metade das pessoas mais pobres. Como convencer países em desenvolvimento a limitarem suas emissões quando a responsabilidade histórica e a desigualdade atual são tão flagrantes? O terceiro desafio é equilibrar mitigação e adaptação. A maior parte dos recursos de financiamento climático vão para mitigação, ou seja, redução de emissões. Mas adaptação, que é essencial para reduzir danos em países pobres que já sofrem os impactos das mudanças climáticas, ainda recebe menos da metade dos valores necessários. Os custos de adaptação climática podem chegar a 310 bilhões de dólares por ano em 2035. E até 520 bilhões de dólares se considerarmos a inflação. O quarto desafio é eliminar os combustíveis fósseis. A transição energética justa e a eliminação dos combustíveis fósseis são debates relevantes na COP30, mas isso enfrenta resistência massiva de países produtores de petróleo e gás, bem como de países que dependem desses combustíveis para sua matriz energética. As emissões de metano do setor energético, principalmente petróleo, gás e carvão, bateram recordes em 2024 com 120 milhões de toneladas, aproximando-se do recorde histórico de 2019. China, Estados Unidos e Rússia foram os maiores poluidores. O quinto desafio, específico para o Brasil, é demonstrar liderança e coerência. Como anfitrião da COP30, o Brasil tem a oportunidade de reafirmar seu papel de liderança nas negociações sobre mudanças climáticas. Mas o Brasil também enfrenta contradições. É o 14º maior emissor de CO2 do mundo, com 1,5% das emissões globais. E diferentemente de outros grandes emissores, que dependem da queima de carvão, petróleo e gás para a geração de energia, no Brasil, o maior responsável pelas emissões é a agricultura e o desmatamento. Combater o desmatamento e a degradação de vegetação nativa será um tema central. Em termos de segurança climática, o risco maior é o fracasso das negociações. Se a COP30 não conseguir aumentar dramaticamente a ambição das NDCs, se não conseguir destravar o financiamento climático, se não conseguir criar mecanismos efetivos de implementação, o mundo estará condenado a ultrapassar em muito o limite de 1,5 graus Celsius de aquecimento. E isso significaria impactos catastróficos: secas prolongadas, enchentes, perda de colheitas, deslocamento de milhões de pessoas, colapso de ecossistemas. Minhas previsões? Os Estados Unidos, sob Trump, que já se disseram fora dessa COP, permanecerão fora do Acordo de Paris, enfraquecendo a arquitetura multilateral. A China continuará argumentando que não pode comprometer seu desenvolvimento, embora possa fazer alguns gestos simbólicos, dado seu investimento massivo em energia renovável. A Europa, embora retoricamente comprometida, enfrentará pressões internas que limitarão sua ação. Quanto ao Brasil, esse conseguirá alguns sucessos simbólicos. A conferência em Belém será visualmente impactante, com forte presença de povos indígenas e comunidades tradicionais. O país apresentará metas de redução de desmatamento e poderá lançar iniciativas interessantes de bioeconomia. Mas, estruturalmente, os avanços serão incrementais, não transformacionais. Assim eu concluo com uma verdade dura: estamos perdendo a corrida climática.
A janela para limitar o aquecimento a 1,5 graus está se fechando rapidamente. A COP30 será mais um capítulo dessa batalha, com vitórias parciais e derrotas significativas. Não será o ponto de virada que precisamos, possivelmente, mas também não será um fracasso completo, espero. Será, provavelmente, mais um passo lento numa jornada que exigiria corrida. A ver.